Olá, Nativa! Oi, Tati! Eu sou a Cris Meire e hoje finalmente vou poder contar a minha história. Para que vocês possam me entender melhor, meu pai já é falecido há 10 anos e era casado com uma mulher que não era minha mãe. Eles moravam em outro estado, mas sempre fui muito próximo da minha madrasta. E mesmo depois da morte do meu pai, ficamos muito amigas. Por esse motivo, eu visitava ela com uma certa frequência e em 2015, como não podia ser diferente, viajei para a casa dela a passeio. Ai, que bom que você veio, Cris. Eu já tava com saudades. Eu também tava com saudade de você. E aí, como é que estão as coisas por aqui? Então, menina, acredita, eu tô namorando. Jura? Nossa, que bom. Eu fico feliz por você, viu? Até que enfim, você merece ser feliz, de verdade, de coração. Ai, Cris, obrigada pelo carinho. E olha, amanhã eu marquei de sair com ele. E ele vai levar um amigo que também tá passando os dias aqui. Por que você não sai com a gente? Não, é lógico que eu vou ficar sozinha aqui fazendo o quê? Vou sim. Na noite seguinte, lá estávamos nós duas nos arrumando. Eu aos meus 29 anos, cabelos longos, lisos, bem pretinhos e modéstia à parte, eu tinha um corpão. Quando terminamos de nos arrumar, minha madrasta ligou para eles, para que eles viessem buscar a gente. E então, em pouco tempo, os dois chegaram. Oi, meninas, tudo bem? Eu sou o Valdemar. Oi, Valdemar. O Valdemar era o tal amigo que estava a passeio. E quando ele desceu do carro, eu me surpreendi. Porque ele era bem diferente do que eu imaginava. Ele era bem gordinho. Claro que nada contra, afinal, ele era um verdadeiro cavalheiro, mas também já tinha seus 48 anos. Fomos para um barzinho e foi uma noite muito, muito agradável. Mas o Valdemar me contou algo que eu ainda não sabia. Então, Cris, eu vim passar um tempo aqui na cidade, porque meu casamento não tá nada bom. E eu precisava dar uma arejada, sabe? Pensar um pouco na vida. É mesmo? Poxa, que pena. E você tem filhos? Eu tenho uma menina de 14 anos. E a minha esposa, infelizmente, ela é alcoólatra. Por isso que eu tô aqui. Eu pedi um tempo, porque eu não tava aguentando mais. Quando Valdemar desabafou sobre a situação dele, eu fiquei na minha e curti o momento, que acabou num lugar mais reservado. Afinal, já estava rolando um clima entre a gente. Passamos a noite juntos e ele ficava todo envergonhado, achando que eu me importava com o físico dele. Mas eu não estava nem aí, porque ele dava de 10-0 em muitos rapazes mais jovens. O Valdemar foi carinhoso, atencioso e isso fez com que eu me apaixonasse por ele. Em pouco tempo, ficamos muito próximos e já parecíamos um casal de namorados. Ele me contava tudo sobre a vida dele e nos tornamos até confidentes. No dia seguinte, nos encontramos de novo e dessa vez saímos só nós dois. O Valdemar fazia com que eu me sentisse a mulher mais linda desse mundo. Mas, infelizmente, o nosso tempo havia acabado. Ele voltou para a cidade dele por conta do trabalho e eu também precisava voltar para a minha cidade. Só que 4 dias antes da minha viagem, o Valdemar me ligou. Oi, Cris, tudo bem? Sou eu. Oi, meu amor, que bom ouvir sua voz. Tá tudo bem? Vai ficar tudo bem se você aceitar a minha proposta. Proposta? Como assim? Que proposta? Cris, eu conversei com a minha mulher e pedi o divórcio para ficar com você. Aquela notícia caiu como uma bomba. Eu não esperava. Confesso que eu fiquei com um pouco de medo. Afinal, era uma decisão tão importante, tão complicada para mim, quanto para ele.
que estava prestes a desistir de um casamento por causa de uma aventura. Porque a gente tinha acabado de se conhecer. Por mais que os nossos sentimentos fossem fortes, era um começo. Cris, você tá disposta a viver comigo? Valdemar, você tem certeza? É claro que eu tenho certeza. É muito cedo, claro que eu tô gostando muito de você, mas eu não quero sofrer depois. Eu tô largando tudo porque eu te amo. Você tá me ouvindo? Eu te amo, Cris, e eu não consigo te esquecer nem por um minuto. Eu respiro você. Tá bom, Valdemar. Eu vou confiar em você. Se é isso que você quer, é isso que eu quero também. Eu aceito. Mas foi aí que o inferno começou. Porque a mulher do Valdemar tomou veneno e foi parar no hospital por causa da situação. E por pouco, muito pouco, não morreu. A filha dele começou a me insultar no Facebook, me culpar por tudo. Tive até que bloquear ela. Nem ele e nem eu demos importância para os surtos das duas. E por um tempo, tivemos um pouco de paz para que pudéssemos nos encontrar. O Valdemar viajou para a minha cidade, nos encontramos na rodoviária e quando nos abraçamos, foi tão bonito, tão emocionante, que o povo até aplaudiu. Parecia coisa de cinema, sabe? Estávamos muito apaixonados e estar ao lado dele era a melhor sensação do mundo. Me fazia esquecer de tudo. Tudo foi acontecendo naturalmente. Ele estava de férias e eu estava na minha correria do trabalho, mas estávamos felizes. Até que as férias do Valdemar acabaram e ele teve que voltar por causa do trabalho. Quando ele voltou, foi a vez da filha dele começar com as ameaças de suicídio. Ele não deu muita corda, achava que era bobagem e que ela estava fazendo aquilo só para chamar a atenção, assim como a mãe dela. Mas eu deixava bem claro que ele tinha que ficar atento e deixar as coisas bem resolvidas antes de ficar comigo de vez. Afinal, se acontecesse qualquer coisa, ou com a ex-mulher dele, ou com a filha dele, eu me sentiria culpada pelo resto da vida. Mas aos poucos, ele foi conversando e fazendo com que ela entendesse que o mundo não girava em torno dela e que ele jamais deixaria de ser pai. Não existe ex-pai, apenas ex-marido. E mesmo assim poderiam ter uma relação de amizade, por que não? E então, depois de alguns meses, o Valdemar resolveu fazer uma surpresa. Ele voltou para minha cidade, mas não me avisou. Só que bem no dia, eu estava trabalhando de plantão no hospital e o meu celular estava desligado. A minha tia, que morava perto, sabia de toda a nossa história, mas por ser uma mulher muito tradicional, ela nunca demonstrou aceitar o nosso relacionamento. Só que o que eu não imaginava era que ela fosse capaz de fazer o que fez. Como o Valdemar não me encontrou em casa, ele foi até a casa dela e, chegando lá... Ô, Valdemar, você não tá sabendo, não? Sabendo do quê? Aconteceu alguma coisa com a Cris? A Cris tá namorando firme com o rapaz do trabalho dela. Tá toda apaixonada. Estão falando até em casar, acredita? É sério? O Valdemar, coitado, saiu de lá arrasado. Nem foi atrás de mim. Minha prima, que estava chegando em casa, viu ele saindo pela portaria chorando. Mas ele estava tão transtornado que mal olhou para ela. E eu descobri tudo quando liguei meu celular e vi várias ligações e mensagens perdidas dele. Então eu retornei para tentar desmentir o que minha tia havia falado. Mas ele preferiu acreditar nela. Acho que pelo fato de ela ser uma mulher mais velha, séria, sei lá. Ele não achava que ela fosse capaz de enganá-lo. Mas foi. Infelizmente, não teve jeito. E não voltamos mais a ficar juntos. Depois disso, briguei feio com a minha tia. E por causa das mentiras dela, nem nos falamos mais. O Valdemar até hoje não me atende. E não tem mais redes sociais.
No final de 2018, até encontrei o Facebook da filha dele. E grande foi a minha tristeza ao ver a foto dele e da mãe dela bem na capa. Aquilo me doeu demais. E até hoje choro ao lembrar que ele se reconciliou com ela. No fim das contas, eu saí como a vilã da história. Mas na verdade, eu fui injustiçada. Sei que fui errada ao ficar com ele na primeira vez, afinal ele ainda estava casado. Talvez tenha sido um castigo merecido. Mas Valdemar, se você estiver me ouvindo agora, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu jamais teria coragem de te trair, e nem tinha motivos para isso. Mas apesar de tudo, quero que você saiba que eu ainda penso muito em você. Na verdade, eu nunca te esqueci. Nunca. Aconteceu comigo.